Em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido falar sobre pressão alta, seja por algum parente que sofra dessa doença ou que é uma doença muito comum nos dias atuais. Pois então, viemos lhe explicar melhor a respeito da hipertensão arterial. O corpo humano possui uma rede extensa de vasos sanguíneos, e é através desses vasos que o sangue transporta nutrientes e oxigênio para todas as partes do corpo. A circulação sanguínea é constante e é mantida pela atividade incessante do coração que bombeia litros de sangue diariamente. Para garantir o fluxo sanguíneo, o músculo cardíaco alterna entre ciclos de contração, a sístole, e relaxamento, a diástole. Quando esse sangue passa pelas artérias, ele faz força contra as paredes dos vasos e é essa força que chamamos de pressão arterial. Tá, mas quando acontece a hipertensão? Bom, os vasos sanguíneos são autorreguláveis, ou seja, eles dilatam ou se comprimem de acordo com o volume de sangue circulante, com o objetivo de manter a pressão arterial constante. Existe então um limite. Se o volume de sangue diminui ou aumenta de forma excessiva, as artérias vão perdendo a capacidade elástica de conseguir manter a pressão em nível adequado. É exatamente isso que acontece na hipertensão. O volume de sangue aumenta excessivamente, fazendo com que o fluxo de sangue provoque mais pressão contra os vasos internos sanguíneos. A hipertensão arterial pode ser primária ou secundária. A secundária se dá quando há uma condição médica pré-existente, mas a maioria das pessoas, mais de 90%, tem mesmo a hipertensão primária, onde a causa da doença é desconhecida. A hipertensão não dá sintoma nenhum na maior parte dos casos, por isso é conhecida como assassina silenciosa. O diagnóstico para a hipertensão arterial é considerado quando o indivíduo apresenta 3 medidas alteradas, com um intervalo de 1 semana entre elas, pelo menos. Atualmente, a pressão normal considerada é a sistólica abaixo de 120 e a diastólica menor que 80 mmHg. É considerado pré-hipertenso o indivíduo que apresenta a sistólica entre 120 a 129 e a diastólica menor que 80. A hipertensão em estágio 1, o paciente apresenta pressão sistólica entre 130 e 139 e a diastólica entre 80 a 89. Na hipertensão em estágio 2, o paciente vai apresentar a pressão sistólica acima de 140 e a diastólica acima dos 90 mmHg. Se for verificado a pressão do paciente acima de 180 por 110, é sinal de crise hipertensiva. O grupo de pessoas com maior risco de desenvolver a hipertensão são as pessoas obesas, de raça negra, mais velhas, que têm história familiar de hipertensão, pessoas sedentárias, pessoas que consomem muito sal, que consomem álcool em excesso ou com outras condições clínicas. Por isso, é muito importante controlar a pressão arterial. Além de seguir a terapia medicamentosa prescrita por um médico, manter uma boa alimentação, reduzindo o consumo de sal, praticar atividade física, regular o sono, evitar o estresse, o tabagismo e o alcoolismo são essenciais para controlar a pressão arterial e garantir uma boa qualidade de vida.